Eu me chamo Sérgio e eu vou apresentar o trabalho para a disciplina de robótica móvel para o programa de pós-graduação em Engenharia de Automação e Sistemas da UFSC. O tema que eu escolhi foi SLAM, que é localização e mapeamento simultâneos de um robô. Esse é um recurso que pode ser usado em diversas áreas hoje em dia, tanto na indústria quanto para pesquisa. Vem sendo muito utilizado também, por exemplo, em warehouses como a Amazon e Mercado Livre, para mover os produtos de um lado para o outro. Pode ser utilizado em diversos outros contextos. E eu vou apresentar um pouco mais dos recursos utilizados no ROS para aplicar o SLAM. E no caso do trabalho, foi feita uma geração de trajetória e os dados extraídos foram validados no Python. Então, aqui eu tenho um terminal do Ubuntu, onde eu vou colar os comandos quais eu estou com uma colinha aqui num bloco de texto. Então, para iniciar, a gente exporta o Turtle3, que é o modelo Burger. Esse robô aqui vai ser utilizado. E depois disso a gente abre o mundo no Gazebo. Aqui está o mundo onde o nosso robô Burger está inserido. Aqui está o nosso robô. Então, com isso a gente consegue fazer tudo o que a gente quiser aqui dentro. Por exemplo, mapear ou andar com ele, gerar trajetórias e tudo que a gente quiser. Então, para fazer a parte da teleoperação, a gente volta pro nosso terminal. E aí, em outro terminal, a gente vai usar o comando do teleop. Então, agora com o teleop já aberto, a gente vai conseguir ver ele se movimentando. Então, estou colocando velocidade linear, então ele vai ir para frente, aumentando, diminuindo. Na verdade, o comando que eu botei foi para parar. Então, para aumentar é o W, o botão que eu cliquei foi o S, por isso que ele parou. Mas eu posso diminuir a velocidade, posso colocar a velocidade angular também, diminuir essa velocidade angular. E com isso eu consigo controlar o meu robô dentro desse mundo que o Gazebo criou. Às vezes ele dá uma travadinha, mas esses são os comandos que eu consigo fazer com o teleop. Bom, tendo o nosso Gazebo aberto, com o nosso Burger inserido aqui, o próximo passo agora com o teleop já ativado, é fazer o SLAM do local. Então, mapear esse mundo que o nosso robô está inserido. Para fazer isso, a gente vai usar esse comando do ROS, que é o Launch SLAM Toolbox, junto com o line async launch. Então, em um outro terminal a gente vai rodar ele. Então, e aí vamos precisar de mais um terminal. Então, vou ativar meu Ubuntu aqui. E no terminal a gente vai abrir o RViz. Com o RViz aberto, a gente vai inserir algumas coisas aqui nele. Então, por exemplo, a gente vai inserir Laser Scan, que está aqui. A gente vai inserir mapa. A gente vai inserir o modelo do robô.
A gente vai inserir TF para a gente conseguir enxergar as orientações no nosso mundo, como apareceu aqui. A gente tem que arrumar o tópico de laser scan, colocando o scan aqui. Então isso já elimina o nosso erro. E o tópico aqui a gente coloca map. Por enquanto vai ficar amarelinho, mas logo se resolve. Então aqui a gente já consegue ver um pedaço do nosso mapa descoberto, porque é onde o nosso robô está inserido. Então, como a gente pode ver aqui, onde o laser chega é onde ele descobre o mapa. Então é mais ou menos isso que a gente enxerga no RViz aqui. Então, para a gente conseguir mapear ele, a gente tem que andar por todo o mapa. Então, para fazer isso, eu vou diminuir um pouco aqui a tela para conseguir dividir a tela entre o RViz e o gazebo, porque eu preciso saber onde é que o nosso robô está no gazebo para ele conseguir mapear tudo. E aí com o teleop eu vou andando com o robô pelo mapa para ele descobrir os locais que para ele ainda ele não conhece. Então eu vou acelerar agora um pouco o vídeo, porque esse é um processo um pouco demorado para ele andar por todo o mapa. E aí depois eu retorno. Bom, agora com o mapa todo descoberto, porque ele tá todo cinza claro, a gente consegue ver os limites do mapa, como a gente vê aqui. Também os obstáculos, que são essas pilastras que tem no meio do mapa. A gente pode salvar isso que a gente mapeou. Então, para fazer esse procedimento, a gente precisa de um outro terminal. Então, abrindo um outro terminal. A gente precisa ir no diretório que a gente quer salvar o... Então, no diretório que a gente quer salvar esse mapa, mapas. Então, a gente usa o comando para salvar esse mapa. Como eu já tenho alguns outros mapas salvos, eu vou salvar esse como mapa teste. Como a gente já está dentro do nosso diretório, a gente usa esse comando de cima, mas se a gente estivesse, por exemplo, na home, a gente colocaria o caminho que a gente quer salvar esse mapa e o nome do mapa que a gente quer colocar. Então, vamos colocar mapa teste. Com isso aqui, a gente pode ver que ele ficou salvo aqui. Então, para o próximo passo, o interessante é a gente reiniciar o gazebo, porque caso a gente tenha mexido o robô para fazer algum teste utilizando o teleop, ele não vai estar no ponto inicial. E para o nosso próximo passo é importante saber o ponto exato que ele está, então vamos abrir o gazebo de novo, o mundo onde ele está inserido, onde o nosso burger está inserido. Aqui, como a gente pode ver, a localização dele, onde ele spawnou, é nessa ponta onde não tem nenhum pilar, então fica fácil de identificar. Após identificar isso, a gente parte para o Navy 2. Então, utilizando esse comando aqui, ele vai abrir o RViz.
já com todas as configurações que a gente vai utilizar, como a gente pode ver aqui no canto. Então, como a gente sabe que ele está mais ou menos aqui, a gente usa o botão de 2D Pose Estimate e indica a posição e a orientação dele. Já dá para notar que o mapa troca de cor e com isso a gente consegue gerar trajetórias e ele seguir essas trajetórias. Então eu vou mandar ele vir para a parte superior do mapa, a posição dele, e a orientação dele é ficar orientado para baixo. Então ele vai gerar a trajetória, que é essa linha rosa, vai atualizando a trajetória conforme ele vai andando no mapa, e isso a gente pode observar no gazebo, que ele vai parar na posição que eu indiquei. Depois que ele parar na posição que eu indiquei, ele vai girar para ficar na orientação final indicada também. Caso a gente queira gravar esses dados de odometria e dados de interesse, a gente pode gravar. Então a gente volta para o nosso terminal e inicializa a gravação. É importante a gente estar dentro do repositório que a gente vai utilizar, então eu estou usando esse repositório aqui, TurtleBot Trabalho ROS Bags, então com esse comando a gente consegue ir direto para o repositório. E aí esse é o comando que começa a gravação. Então, como eu já tenho uma gravação com esse nome, ele vai apontar erro. Então eu vou trocar o nome e ele começa a gravação. Então a gente vai pro RViz, pede para ele fazer uma trajetória. E depois para a gravação. A gente pode conferir, dar uma conferida no gazebo, então ele realmente foi pro ponto e orientação que eu indiquei. Foi criada a pasta dentro do repositório com o nome que eu troquei anteriormente. Então, se eu ver o repositório, está aqui os dados gravados. Então, com os dados já gravados, se a gente quiser algum dado específico, por exemplo, da velocidade durante a trajetória do robô, a gente consegue através desse comando aqui. A gente dá play no arquivo, então ele vai ficar rodando e a gente escuta esse tópico em um outro terminal. Então ele vai mostrar na tela e vai salvar os dados como um arquivo TXT no repositório de dados. Então os dados sendo mostrados na tela. Então esses foram os dados. Se a gente for no repositório, então a gente vê que foi criado o nosso TXT com essas informações. Se a gente for ver o TXT, então esse é o TXT com todos os dados extraídos da simulação quando ele realizou a trajetória.
E com esses dados a gente consegue, por exemplo, utilizando um programa em Python, replicar essa trajetória e ver se bate com o que foi simulado. Então, com esse código aqui, a gente consegue upar o nosso arquivo TXT. Então, após a gente upar o arquivo TXT, a gente executa o nosso código em Python. E ele gera a nossa trajetória que a gente fez na parte de cima do mapa, como visto anteriormente. Então, a gente vê a trajetória que ele fez e quando chegou no ponto final, ele girou para corrigir a orientação dele.